Ah, tem que sempre olhar aqui que tá gravando, né? Agora sim. Vamos voltar aqui então? Recapitulando rapidamente, em um determinado momento das aulas anteriores, a gente estudou a questão das qualidades plásticas que estariam presentes nas composições visuais e, para o nosso caso, para as composições arquitetônicas, que é o objetivo de todo profissional da área visual. E a gente estudou agradabilidade, pregnância, equilíbrio, simbolismo, clareza, e eu falei que a interação deles, todos, a gente poderia entender como unidade ou como harmonia. E citei que para se atingir essas qualidades plásticas visuais, normalmente a gente fazia uso de algumas ferramentas, né? Os profissionais de arquitetura gostam mais de chamar isso de linguagem visual. Eu já prefiro trabalhar como ferramenta porque eu sou muito focado em objetivo, em resultado. Então eu acho que a gente precisa saber como lidar com instrumentos de trabalho, então eu preferi chamá-las de ferramentas. E até a aula passada, a gente já tinha visto peso, proporção, continuidade, originalidade, complexidade, ritmo e simplicidade. Na sequência, então, a gente vai começar a estudar o que está hoje na apostila de vocês como heraldismo, né? Bom, como eu chamei esse quesito aqui de heraldismo no momento em que eu estava iniciando a minha pesquisa, hoje eu já estou lidando com esse elemento com alguns outros nomes. Então, eu já cheguei a ver isso com KISS, mas aí vai ter sempre a conotação negativa, né, que o KISS ele é o tipo de uma imitação de uma obra de arte, não é bem isso que é o que eu chamava de heraldismo na época, mas hoje eu vou preferir que vocês entendam como iconização. Acho que é um termo, eu estou transitando muito entre o nome do quesito, porque cada autor cita de uma maneira diferente, e na ótica da semiótica é de um jeito, dos artistas visuais é de outro, dos filósofos que mexem com estética vai ter um outro nome. Então eu estou com dificuldade em enquadrar essa categoria nas minhas pesquisas, mas hoje eu vou preferir que vocês chamem de iconização, tá bom? O que está na apostila como heraldismo. Então vamos citar iconização aqui para efeito. Se está lá heraldismo, eu vou lembrar vocês que é iconização. O que é isso daqui? Bom, a iconização ela está diretamente ligada à questão do simbolismo. Então, o simbólico é a representação de algo através do elemento que não está lá. Ele simboliza algo e tem, portanto, uma leitura de significado para a gente. Só que quando você, ao invés de buscar algum elemento que representa aquilo que você quer simbolizar, está expressado a partir de uma forma que não é ela, mas você, ao invés de fazer isso, pega o próprio elemento e coloca lá naquele lugar, você fez uma simplificação do que é real e transformou em algo concreto, mas que também não é real. Ele é real se a gente considerar somente que ele é fisicamente real. Mas, por exemplo, nos exemplos que a gente vai ver aqui, eu tenho aqui a personificação de um livro nessa fachada aqui, mas isso não é exatamente um livro. A maioria dos autores de composição visual, de estética, quando citam esse tipo de artifício, citam de maneira negativa. Por quê? Para você fazer simbólico a partir de iconização, você tem um passozinho para o erro e para o que eles citam como mau gosto, como desagradável. Então, a informação vinda da iconização, vinda do heráldico, eu comecei a usar heráldico porque a heráldica ela é uma representação fiel do significado de determinadas funções que era muito utilizado pela guarda na Idade Média. Então, o profissional de heráldica, ele era um cara que era especialista em fazer símbolos e ele, por exemplo, criava brasões. Um cara que ele é um cobrador da corte, que ele vai cobrar os impostos na casa dos cidadãos. Então ele tinha um brasão que era um desenho dele montado num cavalo com uma sacola de dinheiro na mão. Então eram as representações muito óbvias, muito objetivas e que tinham o papel de conseguirem ser lidas por qualquer pessoa com pouca instrução.
E isso meio que vai dar um certo reflexo também na questão da iconização. Normalmente quem está fazendo iconização, ou quem está usando elemento heráldico, ele está querendo atingir com muita intensidade um público com uma linguagem que consiga ser lida por todo mundo. Porém, existe um limite entre o que você pode transmitir de informação e o que a pessoa está preparada para receber como agradável naquele momento. O local que você trabalha com essa informação e a característica daquela informação, ela precisa estar bem localizada no tempo e no espaço para que ela caiba. Vou dar alguns exemplos aqui bem claros. A gente, quando está criando um espaço, por exemplo, um quarto feminino, e a gente quer simplesmente simbolizar que aquele quarto é feminino, se eu fizer um quarto colorido, muito provavelmente aquilo não vai simbolizar um quarto masculino, certo? Porque o homem ele não é muito dado à aceitação da variação de cores como a mulher. Se pintar de rosa, então, está quase que estampado que não é de homem, né? Porque na cultura ocidental, homem não pode vestir rosa, né? Homem não pode gostar de espaços cor-de-rosa. Que isso é absurdo, infelizmente eu fui extremamente policiado minha vida inteira. Vocês vão ver que no meu trabalho, por exemplo, como arquiteto, não tem nada rosa, e quando um cliente meu propõe algo para ser rosa, eu faço de tudo para ele mudar de ideia, porque infelizmente meu traço cultural está arraigado na minha atuação profissional, e eu não consigo deixar de esquecer que se eu usasse rosa em qualquer lugar, eu ia ser mulherzinha. Então isso meio que vai estar guardado e preso também na cultura da maioria das pessoas. A gente vai identificar um quarto como rosa como feminino. Mas se eu esquecer o quesito da cor, a gente pode pensar também na questão somente formal. Curvas utilizadas nos espaços costumam denotar espaços femininos, né? Já espaços retos, eles representam melhor. Então um quarto projetado com formas retas vai identificar muito melhor um quarto masculino do que um que tem curvas. Mas tem outra maneira de você fazer um quarto ser dito como feminino. Você pode colocar imagens de mulheres. A imagem de mulher entra lá, vai dar na cara que é um quarto de mulher. A foto da própria dona do quarto. Quarto feminino estampadamente, de maneira talvez até um pouco grosseira, porque a informação tão incisiva, tão forte, tão explícita, que ela pode vir a ser agressiva. Vou tentar pegar um outro paralelo onde isso não é agressivo para ficar melhor a compreensão. Como eu falei que tem que localizar no espaço e no tempo, vamos pensar que em outras áreas esse tipo de apelo ele pode ser muito positivo. Por exemplo, na propaganda, no marketing. Quando é feita uma propaganda que tem de cerveja, por exemplo. Cerveja é uma coisa que, para você fazer propaganda, você paga muito caro. Você normalmente vai ocupar áreas caras. E a imagem, a imagem que vai ser exposta tem que passar a mensagem mais curta possível. Normalmente quem faz propaganda de cerveja associa a cerveja ao quê? Vamos primeiro ver quem é o principal público da cerveja. Quem é o principal consumidor da cerveja? Homem. O que o homem mais gosta na vida? Mulher, cerveja, que já aí na cerveja não vai poder falar por si só, né? Farra, curtição, praia, né? Dinheiro. Mas isso é no Brasil, professor. As propagandas das cervejas estrangeiras são bem diferentes. Vamos dar um exemplo do Brasil, porque como eu não conheço tanto, eu vejo, porque se a gente vê, por exemplo, a propaganda da Heineken, tem aquela propaganda lá de que os homens entram, mas mesmo assim está apelando o homem como da cerveja, porque entra lá, a mulher é feliz, porque na hora que ela abre o quarto dela, tem um closet de 10 metros de comprimento, com tudo com essa pata, as mulheres começam a gritar, né? Elas entram em êxtase. Já o homem, ele abre o quarto dele, quando dá o acesso lá, tem uma mega geladeira de cerveja de fora a fora, e todo mundo também entra no mesmo êxtase, né? Então a gente de novo está fazendo associação, outras a partir da imagem da cerveja. Mas deixa eu voltar para o que eu estava querendo falar, que era no caso do slogan que fica num outdoor de rua, um outdoor que fica no meio de uma avenida. Quando uma pessoa passa pela rua e alguém quer entender a mensagem do cara que criou aquela mensagem sobre a cerveja, ele tem segundos para captar a mensagem. Então naquele momento a mensagem tem que ser a mais violenta e agressiva possível, tem que penetrar no seu cérebro, tem que ter uma pregnância
fora do comum, para que você consiga absorver a imagem em poucos segundos. Às vezes, o trânsito está tão caótico e você tem décimos de segundo para captar a ideia. Mas aí você olha para a placa, vê uma mulher gostosona da bundona exposta, virada para quem está passando. Olha para aquela praia assim, maravilhosa que está na imagem. Se você pega qual que é a cerveja que é da boa? Antártica. E você passa por ali e associa aquela imagem gostosona, na hora, a cerveja é gostosa, é boa, não tem muito o que discutir para o seu cérebro. A absorção da ideia é imediata. Mas vamos voltar para o exemplo anterior, e aí eu usei até na última vez que conversou o exemplo da Juliana Paz, né? Aquela que não é a boa da propaganda. A Juliana Paz realmente é a expressão da beleza da mulher, é a expressão da beleza brasileira, né? É a mulher brasileira no seu auge. E a gente pega essa mulher, a Juliana Paz, e bota na parede do quarto. Vai ficar claro, né, que é uma coisa que está representando uma mulher feminina, ok. Mas mesmo a Juliana Paz, tão bonita, tão gostosona, todo dia olhando para a Juliana Paz ali grudada na parede, a imagem dela como gostosona é tão forte que você não vai aguentar mais a Juliana Paz. Vai chegar uma hora que você vai querer arrancar, porque a quantidade de horas e de vezes que você está vendo ela é muito grande. Então, por isso que quando a gente faz uma iconização, a quantidade que você vai dosar e o local que você vai colocar, ele tem que ser utilizado com muita parcimônia. Tirei isso inclusive da propaganda da cerveja, tá? Essa palavra aí. Você tem que usar ela com bastante cuidado, com cuidado na intensidade que você usa. Existem certos locais onde tudo é muito monótono e você precisa de um efeito de choque, onde só através de um elemento como esse de choque você consegue pegar as pessoas. E aí, num jardim, por exemplo, que é um espaço neutro, onde você não está dentro de casa convivendo com todas as suas interações que você precisa, é um bom local para ter um elemento que sirva como iconização. Por isso que normalmente uma escultura, ela vai ser uma coisa que vai ter um interesse interessante para trabalhar. Só que mesmo a escultura, ela pode ser mais sutil. Então aí eu cito lá no material teórico que vocês vão dar uma lidazinha depois, eu até melhorei ele, tá? Eu vou postar um novo onde eu melhorei, tornei mais direto, mais objetivo o assunto, porque ali estava muito voltado para a minha dissertação. E aí a gente começa a notar que há a possibilidade de trabalhar com a iconização com mais sutileza. Quando você vê, por exemplo, as esculturas que estão na entrada da catedral, são figuras humanas. Mas se eu pegasse uma figura humana, idêntica, fiel, perfeita, aquela ideia da figura humana ela é tão ostensiva, e ela inclusive ela tem uma outra coisa. A figura humana, pegar um homem e colocar exatamente como é que colocá-lo lá, é a substituição do real por algo que tende a ser o real, mas não é real. Mas que remete à ideia do real, sem nenhuma possibilidade de análise. Aquele cara é ele e é o que ele está lá. Qual é a riqueza que isso tem? Pouca no primeiro momento, para a maioria dos estudiosos da composição visual, para o contexto de arquitetura, isso não acrescenta informação de leitura, riqueza de possibilidade de interpretação, porque é só aquele lá. Mas quando você deforma aquilo lá e você muda a proporção, por exemplo, quando você pega lá e faz uma estátua e você pega as ancas de uma mulher na escultura e faz ela desproporcional, alguma coisa relacionada com a bunda, com a sensualidade, com a questão da reprodução, está significando mais do que o restante do corpo dela, né? Então tem alguma mensagem incluída ali que você está querendo interpretar e aquela obra pode ter um pouco mais de valor. Portanto, normalmente uma iconização ela é mais rica quanto mais sutil ela é. Porém, ela pode ser muito agressiva, como nas cenas de propaganda, se a gente quiser usar no contexto arquitetônico também. Só que aí é interessante você pensar também na questão da efemeridade dos espaços. Cenas muito icônicas, muito heráldicas, elas se prestam muito bem a espaços efêmeros, porque a linguagem é forte, ela vai acontecer no local onde as pessoas têm que ser estimuladas. Não é que isso é bom? Isso é bom. Num balcão de exposição temporária, numa feira de evento, numa coisa que não vai durar muito tempo. E outra coisa que a gente vai ver na agenda direta da arquitetura, um quarto de criança. Quarto de criança não vai virar para sempre, porque esse cara um dia ele vai se tornar adolescente ou adulto.
E aquela mensagem pode ser forte, porque inclusive a criança, ela é o tipo de ser humano que mais precisa de estímulos visuais. Um mundo de uma criança que não tem estímulos visuais fortes, ela provavelmente vai ser menos estimulada a responder a este mundo. Então a gente precisa provocar para a criança, sim, estímulos um pouco mais fortes e constantes do que a gente produz no espaço com o adulto. O adulto já tem muita informação na cabeça dele. Acrescentar mais informações pode vir a ter uma leitura negativa. Está claro até aí? Todo mundo entendeu o que é a iconização? É a substituição de algo que é real por algo que pretende, que se põe no papel de ser real, mas na verdade você está substituindo aquilo e normalmente de maneira ostensiva, e que tende a ser lido pelos estudiosos como uma colocação negativa. Tem até os estudiosos de Kist, que é um termo em alemão, que ele é justamente a contraposição do real por algo que é de mau gosto por ser falso. Então, cuidado com essa colocação ao utilizar elementos icônicos ou iconização nas suas produções, especialmente em termos de arquitetura. A gente já viu que em outras situações isso pode ter muito valor e ter utilidade. A gente vai ver aqui, por exemplo, um exemplo de um prédio onde existe claramente aqui o pescoço de uma pessoa com um queixo, dando continuidade na cabeça na forma do prédio. Eu acho até muito interessante a composição. Você lembra que ela tem um peso e ela pode vir a ser com facilidade lida como aspecto negativo por várias pessoas, por essa questão da quantidade de informação que existe ao você estar muito em contato com aquela outra. Tá? Precisa ser avaliado o quanto de peso que você vai ter ao longo da leitura da obra para validar esses contextos aí. E a gente vai bater aqui num outro quesito: semelhança. As obras, quando elas são semelhantes, elas tendem a dar ao ser humano uma maior capacidade de integração do conjunto da obra. Lembram quando eu falava de unidade e eu falava das partes interagindo com o todo? Uma das maneiras mais fáceis de você fazer o todo interagir com as partes é através da semelhança. Semelhança, gente, não é fazer objetos que são iguais. A semelhança tem a ver com algum tipo de característica ou de elemento que permeia uma das partes do todo e que se repete em outra parte também e que dá uma lógica global a este conjunto. Muitas vezes, elementos que são completamente diferentes podem estar dentro de um contexto de semelhança. E, aliás, a semelhança idêntica, exata, cópia fiel, ela é uma dos elementos de menor riqueza dentro do quesito semelhança. Porque uma coisa que é igual à outra, não houve um trabalho de semelhança, houve uma cópia. Não houve trabalho nenhum, foi um copiar e colar. Ok? Então, a semelhança normalmente ela infere que, por exemplo, este elemento aqui formal, que tem um desalinhamento para a esquerda e para a direita, ele se repete aqui nesse prédio do mesmo jeito. Porém, este prédio não tem a fachada retinha na sua porção superior, como esse que está à esquerda. Esse da direita, ele tem uma porção superior inclinada, em diagonal, e além de tudo, ele não tem o mesmo tipo de cor. Então tem uma cor aqui e outra aqui, mas esses objetos são semelhantes, mas não são cópia idêntica um do outro, e é isso que dá a riqueza. Existe uma informação visual que permeia os objetos da composição, mas eles são diferentes em algum quesito. Tá? A busca não é por ter a obrigação de ter algo diferente, a busca é não ser uma cópia idêntica, porque isso não é exatamente um elemento de semelhança. Você vê aqui a obra dessa artista plástica aqui, da Patrícia Azzoni, onde ela apresenta duas obras que são semelhantes entre si, mas elas não são idênticas, elas não são cópias. Do lado de cá, você vai perceber na primeira obra que existem cores como laranja, violeta, que ela trabalha, que é uma linguagem que está presente nesse quadro. Quando você olha para lá de cá, tem um laranja violeta que faz parte também desse tipo de linguagem.
No trabalho de cá, em alguns momentos, aparece áreas de contrastes entre o preto e o branco, que aqui a gente vai perceber também. Então são obras que apresentam semelhança entre si, que apresentam muita semelhança. E aparecem também linhas em diagonal, que é mais uma linguagem. Você vê que essa artista aqui, se a gente fosse comparar as duas obras dela, e ela quisesse criar um conjunto, que não é o caso, né? Essas duas obras são independentes uma da outra, mas aplicando um pouco mais na arquitetura. Se eu quisesse provocar um projeto onde tivessem dois elementos distintos, mas se eu quisesse provocar semelhança, aqui essa profissional teria utilizado vários quesitos e provocado a semelhança com muita propriedade. Então ela fez muito bem se fosse essa a intenção. Mas eu acredito com certeza que ela quer provocar uma linguagem a ser lida e ela acaba provocando obras que têm o mesmo tipo de coerência. O quesito de semelhança ele é importante para a composição visual, especialmente pela coerência entre as partes de um todo. É parecido, gente, com o que se exige da coerência num texto. Você não pode começar a falar de um assunto e daqui a pouco quebrar completamente, falar de um outro que tem conexão nenhuma com o anterior, sem utilizar, inclusive, alguns elementos conectivos que liguem as duas linguagens que foram utilizadas. Então a gente precisa sempre estar lidando com a semelhança para proporcionar também a agradabilidade visual nas pessoas. Compreendido? Então vamos avançar e ver mais um quesitinho aqui. Próximo que vem aqui na nossa lista é o quesito de proximidade. A proximidade, gente, ela determina também se os elementos vão ser lidos como mais interessantes, visualmente falando, ou menos interessantes quando a gente está julgando uma composição visual. Eu não acredito que eu usei meu marcador de quadro para nunca aula onde é impossível explicar o assunto sem ter isso daí. Você tem isso, Elton? Olha, me salvou hoje. Eu tenho também, mas quando eu for lá na cama, eu vou ter que dar uma parada. Você não está comigo, né? É de 4 mil, né? 4 mil. Uma vez que existem elementos a serem colocados numa composição, estabelecer o melhor afastamento, a melhor proximidade entre eles, também gera uma lógica de estética no espaço que está sendo composto. É comum que a gente determine que alguma coisa é mais bonita ou mais feia somente a partir do afastamento que há entre os objetos. Quando eles são mais próximos ou mais distantes, a gente também costuma estabelecer conjuntos e identificar que eles se agrupam e fazer a leitura de um grupo, e não só de elementos isolados. Então, aproximar ou afastar nos dá essa noção. Porém, existem elementos que, devido à sua quantidade de informação, eles vão compor muito melhor quando eles estão próximos e outros precisam estar mais distantes. Isso normalmente está relacionado com o grau de complexidade que esse objeto tem em si e vai acabar se relacionando com aquele conceito que a gente viu antes, quando eu estava citando a complexidade, e eu falava que o grau de elaboração da forma ou a quantidade de elementos que compõem a forma aumenta a complexidade de uma cena. Então, quando esse elemento já é dotado de um certo grau de complexidade, para que ele seja lido como agradável, a gente não pode aproximar tanto os objetos, porque ele vai começar a incluir muita informação e assim a cena pode ficar pesada. Já os elementos mais singelos, quando eles são colocados próximos, eles tendem a ser lidos como mais agradáveis. Aqui a gente vai ver um exemplo onde alguns exemplos de composição paisagística são fotos dos acertos dos meus projetos, onde ele vai ver cenas distintas. Por exemplo, tem 3 aqui buchinhos, onde a proximidade, a distância entre eles
muito afastado, por ele ser um elemento muito simples, seria desagradável. Então, o que foi composto aqui nessa cena para melhorar a sensação de proximidade e equilibrar mais o visual? Foram colocadas pedras, porque a distância relativa entre os bichinhos ficou melhor, porque agora a distância minha linda entre o buchinho e a pedra. Eles aqui sozinhos, um pouco afastados demais. Talvez, se eu colocasse mais buchinhos aqui, a cena talvez ficasse um pouco pesada em termos de quantitativo de um mesmo elemento. Então, outro elemento que causasse um contraste mais suave foi adicionado e a proximidade ficou mais agradável. Já existem outros elementos que, quando eles são agrupados e vistos muito próximos um do outro, ao invés de você ler vários soltos, como aqui a gente tem na composição do buchinho, a leitura que se faz é de um conjunto da obra. As agarras, quando elas começam a perfiliar, elas começam a grudar uma na outra e formar como se fosse uma textura. E essa textura única é lida como um único elemento. É normal que o nosso cérebro, pelo quesito lá da Gestalt chamado de fechamento, que ele pegue tudo isso aqui e a gente, ao invés de ler tudo isso como várias coisinhas que fazem isto aqui, nosso cérebro une todos esses elementos e transforma nisto aqui. A gente vê isto, obviamente, sem deixar de notar a textura que compõe essa cena. E isso vai tender a ser mais agradável, porque é lido como um todo, porque o nosso cérebro é induzido a fechar um conjunto. E se a gente partir daquele pressuposto lá que eu falei sobre a Gestalt, onde nosso cérebro ele tem uma capacidade pré-cognitiva de busca pelos elementos que se completam. Então a gente vai ter tendência natural a completar e juntar esse conjunto com uma estrutura inteira e não com pedacinhos. Já quando a gente vê uma cena de proporções maiores, vai pensar numa palmeira, por exemplo, o mais agradável entre as palmeiras, pelo porte que ela tem, pela imponência que ela tem, vai ser a da leitura de algo mais afastado, porque a informação, o peso da informação de uma palmeira comparece de maneira muito mais forte e incisiva do que se a gente pensa numa vegetação com um visual menos imponente. Só para complementar esse quesito, já que aqui eu estou falando somente de elementos vegetais, acabei usando o paisagismo como elemento de ilustração, seria interessante a gente pensar também em elementos formais. Estou falando de proximidade. Não, vou de novo trabalhar com o exemplo do paisagismo aplicando na arquitetura. Eu tenho duas situações aqui e a gente vai analisar. Eu vou criar uma situação número 1. Deixa eu ver como é que está aqui, gravando no vídeo, está pegando aquele pedaço lá que eu estou desenhando. Vou ter que fazer a composição bem no meio da parte brilhante. Agora vai. Então, ó, fazer mais para cá. Essa daqui eu vou chamar de composição número 1. Essa daqui eu vou chamar de composição número 2. E aí, vou criar a casinha da Samanta. Porque a cara da casinha que você está fazendo. Esses exemplos que eu faço aqui. Parece um projeto. Botar uns elementozinhos aqui de suelto. Que agora já estou aprendendo com vocês também. Né? E aí vou quebrar ela aqui. Eu vou fazer uma voltada, vou botar aqui o chifre da Kelsey. Mas não vou não, porque é muito agressivo. Tá demais. Chega, deixa eu botar mais simples, que eu estou com preguiça de desenhar tanta coisa. Mas eu estou apaixonado pelo teu chifre, tá? Não estou criticando não. E aí, eu vou compor aqui a mesma cena e vou estabelecer duas relações de proximidade diferentes. Relação de proximidade número 1. Pena que o que está por lá de lá dá para ver. Está simétrico, então quem está assistindo o vídeo
entenda que eu fui simétrico para o lado de lá. Relação de proximidade número 2. Pergunto a vocês, o que é mais agradável visualmente? Relação 1 ou 2? A maioria das pessoas, pela quantidade de informação que existe na composição, vai achar que existe uma proximidade muito grande, criando muitos mapas cheios e vazios, desinteressantes nesse contexto, e vai acabar preferindo a relação número 2. Existe uma pequena quantidade que vai ler a número 1, mas a grande maioria procura por espaçamentos médios que estão baseados na proporção dos elementos constituintes do conjunto da leitura visual. Deu para entender? Faltou até lá para falar a frase. Deu para entender, né? Eu não posso pegar um objeto que é de tamanho grande e fazer um espaçamento pequeno, nem pegar um objeto que é pequeno e fazer um espaçamento muito grande, porque vai perder, inclusive, na questão da proporção. Certo? Então a gente está começando a ver que existem relações muito íntimas entre todos os quesitos que a gente está aprendendo ao longo da disciplina, né? Cada uma dessas ferramentas e cada uma daquelas qualidades plásticas, elas vão interagir umas com as outras e dificilmente a leitura é feita de um único quesito. Sempre um leva ao outro que tem consequência no outro. Você até pode analisar isoladamente o quesito que eu estou ensinando, mas sempre existem interações entre eles que vão resultar outras interações. Tá? E outros quesitos, outras ferramentas aparecendo como elemento, instrumento de trabalho. Então, ficou entendido aí o que precisa ser planejado na hora de se pensar em proximidade, né? Então, vamos ver um outro quesito. Seria agora o quesito do fechamento. Gente, esse quesito aqui, fechamento, ele juntamente deixa com próximo, intenção, são os dois quesitos mais difíceis de todos desse conteúdo. Então, concentração para a gente entender um pouco dele. Estou até com vontade da gente fechar a questão hoje, né? Já que eu falei que hoje a gente ia parar um pouquinho mais cedo, né? Matar aqui hoje e a gente continuar, já que eles são difíceis, e a gente está com pouco tempo, reservar o tempo da próxima aula de maneira bem abrangente para isso daí, né? Então vamos dar uma paradinha e a aula que vem eu continuo, lembrando que para a prova só falta mais uma aula, então depois que eu acabar tensão e contraste, é hora de dar tchau, tá? Então, a aula que vem continua com esse assunto.